Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os alunos e alunas do nosso curso de Investimentos 1 aqui da FEAC. Hoje, 5 de julho, nosso 17º encontro. A priori, vai ser a primeira vez que a gente, de certa forma, vai descumprir um combinado. Era para a aula estar sendo síncrona, mas, de fato, diante de uma impossibilidade de estar junto com vocês ao vivo, só me restou a opção de gravar a aula. E, claro, como sempre, vou dar o meu melhor para que isso não venha a comprometer o teu aprendizado. Tá joia? A gente dá sequência à aula passada, obviamente, em que, na verdade, os últimos 2 encontros, né? No encontro de segunda-feira passada, uma semana, nós vimos como é que o investidor decide o quanto ele aloca quando ele está diante de um mundo que a gente chamou de mundo 1, primeiro mundo simplificado, em que ele tem um ativo arriscado, uma ação, um índice, um fundo qualquer, e o risk-free asset, o ativo livre de risco para o Brasil, que no meu entendimento tem que ser poupança. E a gente viu que o locus, neste caso, era uma reta, unindo os 2 pontos, porque investir 100% em um ou no outro é sempre uma opção, é sempre um tipo de portfólio, e que o único problema que fazia sentido de maximizar, de otimizar nesse mundo, era tão somente otimizar a utilidade de Markowitz, do investidor à la Markowitz, 1952, e neste caso havia curvas de indiferença sempre crescentes e estritamente convexas, e você ia buscar a curva de indiferença mais elevada possível, que tangenciasse essa linha de alocação de capital, que é a linha que une o ativo arriscado ao risk-free asset. Maximização de ganho, condicionado ou não, minimização de risco, condicionado ou não, não faria sentido. São respostas óbvias, não tem muito o que calcular. E maximizar índice de Sharpe não fazia sentido, porque todos os portfólios que estão numa mesma linha têm o mesmo índice de Sharpe. Na aula seguinte, na quarta-feira, a gente já viu um mundo com 2 ações, por exemplo, 2 ativos arriscados. E o locus agora era uma hipérbole deitada, uma hipérbole horizontal. Era possível que as 2 ações ficassem ambas na parte de cima da fronteira, ou de baixo, ou uma em cima e uma embaixo. Ou até uma das ações próxima ao bico, por exemplo, da hipérbole. E vimos nesse caso que não fazia sentido maximização de índice de Sharpe, porque não havia porto seguro. Maximização condicional ou incondicional de ganho ou risco também eram problemas que não fariam sentido. Minto. Minimização de risco, sim. Maximização de ganho esperado é que não faz muito sentido, porque é um extremo da hipérbole. Mas minimização incondicional de risco fazia sentido. Aliás, era a única questão que fazia sentido. Era o bico da hipérbole. Vimos como resolver, e isso ajuda até a desenhar a hipérbole, que tem que passar pelas 2 ações, mas você não sabe se as 2 ações estão em cima e embaixo, em cima e embaixo, por aí vai. Muito bem. Hoje a gente dá um passo seguinte, um passo decisivo, em que a gente junta esses 2 mundos para poder entender o passo da próxima aula, dia 7, que é o mundo real, em que você tem aí o quê? N ativos, né? 200 ações, 500 e por aí vai. Sem mais demoras, eu já vou aqui fechando o meu vídeo para que a gente se concentre só no fluxo de informações da apresentação. Tá joia? Daqui a pouco eu volto. Muito bem. Estou certo de que a apresentação está passando aí para vocês, no caso a minha tela, né? Vamos lá com a apresentação. Aqui vamos nós.
Muito bem. Cá estamos, né? Aula 17, 5 de julho. Vamos lá. Slide, claro, vai ficar disponível para vocês. Hoje estamos aqui, ó. Mundo 3, tá? Gente, uma primeira reflexão, eu até fechei a aula passada, tá? Comentando isso. Olha, por que é que quando você tem dois ativos arriscados, e vocês já tinham visto essa hipérbole exatamente com esse mesmo exemplo, Ibovespa e Imob, por que não faz sentido a reflexão, por que não faz sentido, desculpa, a otimização da utilidade de Markowitz? Claro, a gente acabou não evoluindo muito porque a gente precisava desse mundo de hoje. E o mundo de hoje é o que mesmo? A gente tem dois ativos arriscados, que poderiam ser esses dois aí, sem perda de generalidade, daí a hipérbole bonitinha. E o terceiro é a poupança aqui embaixo. Ótimo. Paulo, quando eu tenho um ativo arriscado e a poupança, o locus geométrico de todos os portfólios que podem ser formados por este um ativo arriscado e a poupança é uma linha reta unindo este ativo arriscado e a poupança. Sim, é verdade. Então, vou aqui minimizar para... Paulo, se eu tivesse aqui, né? Eu quisesse um ativo arriscado bem aqui assim. Aqui ele. Ele é possível de ser formado com o imóvel e Bovespa, não é? É possível. Cadê, Paulo, o locus de todos os portfólios formados por poupança e esse ativo aqui em azul? Seria essa reta bem aqui assim. Entendi. Faz sentido, eu aprendi isso na aula do mundo 1. Não é isso? É isso. Tá, Paulo, mas por que você criou esse ativo aí, que é, sei lá, tipo 60% de imob, desculpa, 40% de imob, 60% de Bovespa? Olha, no final das contas, o que a literatura entendeu desde o final da década de 50, começo da década de 60, é que os investidores querem ser felizes, e o que diferencia o investidor de outro pode ser, claro, quantidade de dinheiro, mas isso aqui não faria muita diferença, ou restrição a crédito, no sentido de que ele não consegue ficar vendido num ativo e, consequentemente, comprado em outro. Ok, tudo bem. Mas o que de fato separa e nos diferencia é a nossa aversão ao risco. Então, parece fazer sentido que no mundo real, com poupança e 200 milhões de ativos arriscados, ou apenas 2, como é aqui esse mundo 3, no final das contas, a gente quer ser feliz. De fato, a gente quer ser feliz. Agora, eu tracei essa linha ligando a poupança a essa carteira aqui, que é 40% imóvel, 60% Ibovespa, como exemplo, tá? Porque, olha, será que faz sentido eu tentar ser feliz como investidor de Markowitz? Lembrando que eu tenho minhas curvazinhas de preferência, né? Tá? Faz sentido eu tentar mais elevada curva de indiferença, ou seja, aquela que vai tangenciar essa linha aqui? Eu acho que não. Por quê? Porque eu percebo que existem linhas factíveis que estão à esquerda e acima dessa linha que o Paulo acabou de construir. Por que eu vou tentar ser feliz, por exemplo, tangenciando essa linha aqui, que une essa carteira, na qual eu fico vendido em Bovespa e alavancado em imobiliário?
Por que eu vou tentar uma curva de indiferença que vai tangenciar essa linha? Quando eu posso, uma linha bem para cá, que é, por exemplo, unindo 100% IMOB à poupança. Ou aqui, ou até aqui, né? 100% Ibovespa, né? Mais ou menos. Na realidade, eu devo procurar, antes de tentar ser feliz, eu devo procurar a linha de alocação de capital, ou seja, a linha que une o poupança ao ativo arriscado em questão. Eu devo procurar aquele ativo arriscado, dentre todos que estão aqui nessa hipérbole, eu devo procurar aquele ativo arriscado que vá me proporcionar a LAC mais inclinada. Coincidentemente, está batendo pertinho do Ibovespa, tá? Mas isso é só um exemplo. Depois que eu achar essa LAC mais inclinada, e note que mais inclinada do que ela seria essa aqui, que infelizmente não é factível, porque eu não consigo chegar nela. Porque ela não toca, ela não tangencia a hipérbole. E também não é a LAC mais inclinada uma que seja secante, ou seja, corte a hipérbole em 2 lugares. O meu primeiro problema a ser resolvido, antes de tentar ser feliz, é achar a LAC que tangencia a hipérbole. E a partir desta LAC que tangencia a hipérbole, aí sim, olhar para o meu umbigo, olhar para as minhas curvas de indiferença e tentar ser o mais feliz possível. É isso que está nesse outro slide. Então, primeiro problema a ser respondido: maximizar o índice de Sharpe. Aqui sim, agora faz sentido, porque existe uma poupança para se calcular um índice de Sharpe. Então, eu preciso maximizar o índice de Sharpe através de uma carteira formada apenas pelos 2 ativos arriscados. Ou seja, eu preciso achar o portfólio na hipérbole que tenha a LAC mais inclinada. É um problema simples. Maximizar índice de Sharpe de um portfólio formado só por esses 2 ativos arriscados. Morreu. Eu acho alfa em um dos ativos, consequentemente o peso do outro está dado, porque a soma é 100%. Substituo na fórmula de retorno médio e desvio padrão de portfólio, formado por ações, ativos arriscados, e ploto esse ponto bem aqui. Este é o portfólio arriscado ótimo, o portfólio que maximiza índice de Sharpe. E note, esse portfólio ainda não tem nada a ver com felicidade. Ele não maximizou sua felicidade. Ele é um portfólio que a gente fala nessa literatura há mais de 60 anos, é um portfólio estritamente técnico, que poderia ser feito não por cada investidor, até porque muitas vezes ele não tem nem conhecimento para isso, poderia ser feito por um gestor de fundos de investimentos em ações. Esse é um portfólio técnico, formado somente por ativos arriscados, somente por ações, e que não tem nada a ver com o investidor. Um portfólio técnico que pode sim ser calculado pelo mercado. Cada gestor de fundos de investimentos em ações calcula o seu e propõe a carteira daquele fundo. E onde é que entra a decisão final do investidor? Primeiro, escolher qual fundo, e aí perceba, no mundo perfeito, em que todos os investidores fossem iguais, todos escolheriam a mesma carteira arriscada ótima, porque ela é uma decisão técnica. O que os separa? Nível de conhecimento. Eles podem usar uma outra teoria que não essa. Eles podem fazer filtros a partir das 600 ações que existem na B3 e montar uma carteira com uma amostra, essa sim, de 20 ações, por exemplo, e essa amostra ser diferente entre eles. Quando eu vou achar minha carteira arriscada ótima, antes, eu faço um pré-filtro que eu já mostrei para vocês, que leva em consideração
mais de 20 métricas de ganho, performance, risco. Depois eu olho para aspectos de diversificação setorial, recuperação judicial, composição de boarding, time macroeconômico, convergência das séries de ganho acumulado, dentre outros aspectos. Então, no mundo real, acaba que essa carteira arriscada ótima, que é meramente técnica, acaba sendo diferente entre os fundos. Mas, uma vez que você escolheu um fundo, dois investidores escolheram o mesmo fundo de investimento em ações, um, de repente, mais conservador do que outro, ainda assim eles não vão levar a mesma carteira final para casa, porque um é mais conservador que o outro. E a hora de misturar o arranjo final, que é misturar a carteira arriscada ótima, que é uma decisão meramente técnica, misturar essa carteira que tem inclinação máxima com a poupança, presta atenção, nessa hora você poderia jogar a hipérbole fora. Não interessa mais. Você volta, sabe para onde? Para o primeiro mundo. No primeiro mundo, você tinha um ativo arriscado e poupança. E você ia ser feliz achando a curva de indiferença mais elevada e para a esquerda que você conseguisse, aquela que vai tangenciar a LAC mais inclinada. Esse portfólio final que maximiza a felicidade, esse sim vai ser diferente entre as pessoas, porque agentes mais conservadores vão ter curvas de indiferença cujo crescimento é mais rápido. Então, elas vão acabar tangenciando essa mesma reta na parte de baixo. À medida que sua aversão ao risco vai diminuindo e você vai saindo do perfil conservador para moderado, para ousado, para agressivo, para louco, tuas curvas de indiferença vão ficando mais suaves, mais deitadas e vão tangenciar essa linha ou qualquer uma outra mais na parte superior. Tudo bem? Feito esta explicação, que eu espero que você tenha prestado atenção a ela, senão você ouve de novo, a gente vai para o nosso slide de continhas. Muito bem. O primitivo, os primitivos, melhor dizendo, deste mundo 3, né, são agora os momentos dos três ativos, né? Paulo, quais são os três ativos? Duas ações, ação X, ação Z, desculpa, cada uma com seu desvio, com sua média e a correlação entre elas, e um ativo livre de risco, poupança. Paulo, entendi. Claro que eu entendi. Paulo, a primeira etapa, tu me falou, rapaz, era a gente achar o portfólio arriscado ótimo. Isso. Então, por enquanto, esqueçamos um pouquinho poupança, porque eu quero achar esse portfólio bem aqui. E ele é formado única e exclusivamente pelos dois ativos arriscados. Então, para isso, a variância do portfólio arriscado é a mesma fórmula que a gente viu na aula passada, do dia 30 de junho, quarta-feira passada. E a média do portfólio arriscado é a mesma que a gente viu. O quanto eu coloco no ativo X, o quanto eu coloco no ativo Z, que é 1 menos o quanto eu coloco no ativo X. Só que agora, o problema de otimização 1 não é risco, não é ganho esperado, é sim índice de Sharpe. Eu quero escolher alfa X de forma a maximizar o índice de Sharpe. O índice de Sharpe é o que mesmo, hein, Paulo? É a inclinação. Como é a inclinação? Média do meu portfólio menos risk-free. Agora sim a poupança entra, dividido pelo desvio padrão do meu portfólio, arriscado. Paulo, essa fórmula é grande. Porque a média do portfólio é dada por essa relação aqui.
Aí eu só faço subtrair o risk-free. Beleza, o numerador até que não é tão grande. Mas o denominador não pode nem ser a variância, é o desvio mesmo. Então vai ser a raiz quadrada desse monstrinho. É derivada da regra do quociente, regra da cadeia, regra do quadrado e tudo mais. Eu concordo com você. Eu concordo com você. É uma continha que você tem que fazer com a folha 4 deitada, como a gente chama. É uma continha grande, tá? Feita essa continha de condição de primeira ordem, você vai achar que o peso ótimo é dado por essa relação aqui, ó. Média menos risk-free, multiplicado pela variância cruzada, a variância do outro ativo, menos a média do ativo Z, menos risk-free, multiplicado pela covariância. E aqui o resto da fórmula do denominador. Ela é grande, difícil de derivar, mas como eu já te falei, você não precisa decorar ou derivar, tá? Você pode tão somente fazer uso dela. Tá certo? Muito bem. Bom saber, né, Paulo? A parte difícil da historinha você precisa treinar bastante, tá? Senão você acaba usando errado. Então, lembra que eu te falei quando você otimizava utilidade de Markowitz que retorno e desvio precisavam entrar do seu jeito centesimal e não percentual? Lembra quando eu te falei na aula da semana passada do mundo 2, que para minimizar a variância, o risco, você podia entrar com o desvio padrão no formato percentual, era uma boa notícia. Aqui, novamente, eu te dou uma boa notícia. Aqui, se a média, por exemplo, é 0,13540, ela pode entrar desse jeito aqui, 0,13540. E aqui o desvio vamos ver aqui, 1,30749 ao quadrado, pode entrar sim. Porque se você não entrar na forma centesimal, mas na forma percentual, que é mais fácil, você vai estar multiplicando o numerador e denominador por 100 elevado ao cubo. Vai cortar em cima e embaixo, não vai mudar o resultado. Tudo bem? Muito bem. Vamos resolver este probleminha. Quando a gente resolver este probleminha, que dá trabalho, é uma conta grande, demanda tempo, mas não tem nenhum bicho de 7 cabeças, o que é que a gente vai fazer? Olha, achado esse alfa do ativo X, por exemplo, substitui de volta aqui, ó, na equação da variância ou da média, e está devidamente caracterizado o teu portfólio arriscado ótimo, que é que os fundos de investimento em ações tanto fazem. Tudo bem, eu sei que lá eles fazem com várias ações, a gente vai aprender a fazer com várias ações. Quem sabe fazer com 2, sabe fazer com 100, com 200 ações. Espero que você não faça com tantas, porque o problema de otimização começa a não ter conta fechada, solução fechada, algebricamente falando, e aí talvez seja melhor você restringir a umas 20 ações pré-selecionadas. Achado um portfólio arriscado ótimo significa que tu tem a média dele e a variância ou desvio dele. E aí eu te convido a fazer o segundo e último problema de otimização. Que é o que mesmo, hein? Seguinte. O segundo problema de otimização é esse aqui. Você vai maximizar a tua felicidade. Utilidade à la Markowitz. Muito bem. Só que agora, a partir de um portfólio esse, que vai ter dentro dele tão somente duas coisinhas. O portfólio arriscado ótimo, que tu acabou de descobrir, e a poupança. Lembra?
O primeiro problema de otimização de maximização de índice de Sharpe te dá essa bolinha azul. E agora você vai misturar essa bolinha azul com poupança, e eles estão aqui numa reta, e tu vai, claro, descobrir agora o portfólio que te deixa mais feliz. Você volta lá para a primeira aula, a aula de segunda-feira, uma semana atrás. Tá lembrado? Tu só não pode confundir que o seguinte, ó, aqui o que vai entrar... Lembra quando você misturava um ativo arriscado com poupança? Como era a fórmula, visando ser feliz? Média do portfólio arriscado ótimo, que tu acabou de descobrir no primeiro passo. Menos poupança, dividido pela tua aversão ao risco, dividido pela tua variância. Se você quiser saber, no final das contas, o quanto você vai colocar em cada ativo do mundo primitivo, na ação X, Paulo, quanto eu vou botar? Olha, você colocou aqui, ó, alfa X na ação X. Consequentemente, 1 menos alfa X na ação Z. Isso para compor o portfólio arriscado. O quanto você vai botar no portfólio arriscado? O fruto da segunda otimização, alfa PA. Então, quanto eu vou botar no X no final das contas? Alfa PA vezes o alfa X. E no ativo Z? Alfa PA vezes 1 menos alfa X. A soma desses dois aqui dá alfa PA. Claro, para fechar os 100%, nos ativos primitivos, você vai botar 1 menos alfa PA na poupança. Simples assim. Paulo, parece trabalhoso, muita informação, não é um problema de otimização tão trivial, e eu concordo com tudo isso. É por isso que eu estarei, permaneço sempre à sua disposição para tirar dúvidas. E é por isso que a aula gravada, de repente, até cai melhor do que uma aula presencial que tu não tem condições de rever. Porque você pode assistir várias vezes. E mais do que isso, você precisa trabalhar. Precisa trabalhar forte. E fazer várias vezes. Né? O mundo é de quem se esforça muito. Muito bem. Aqui, 2 ativos originais. Essa ação aqui, TAEE, que por sinal aqui nem é 1F, é 11F. E TSA 4F. Temos aqui 2 ações. Cada uma tem o seu desvio primeiro, sua média depois, a correlação entre elas. E temos a poupança. E você pode estar se perguntando, por que que Bovespa entrou aí mesmo, hein? Só para mostrar que é possível ter, no final das contas, um índice de Sharpe melhor do que o índice de Sharpe do Ibovespa, misturando só 2 ações muito bem escolhidas. Então, vamos lá. Esqueçamos o Ibovespa. Qual é o mundo primitivo? TAEE, com um desvio de quase 1,4. Está aqui ela. E um ganho de 0,1354. Itaú SA aqui, com um desvio de quase 1,31 e uma média de 0,115. A hipérbole que une essas 2 ações é dada por isso aqui, tá? E a gente precisa achar essa carteira aqui. A carteira que tem máxima inclinação da reta que a une à poupança que está bem aqui. Resolvi o primeiro problema de otimização, eu vou achar um alfa para a ação TAE de 0,7586, ou seja, 75,86% em TAEE, consequentemente, 25,14% aproximadamente em ITSA. Muito bem.
Substituindo isso na fórmula de média de portfólio e desvio padrão de portfólio, eu acho que esse portfólio arriscado ótimo, que é como se fosse a decisão de um fundo de investimento em ações, tem média 0,13, desvio 1,27 quase. Ploto isso no gráfico e descubro esse losango bem aqui. E aí fica claro o jeitão da hipérbole, que até então eu podia ter dúvida de como é que ela era, aqui não tem mais dúvida nenhuma. A segunda parte do problema é, essa carteira arriscada ótima aqui, faço a união dela com a poupança, está aqui a reta verde inclinada. Esta é a LAC, a linha de alocação de capital mais inclinada possível. Muito bem. Mas a segunda parte não termina aí. A segunda parte está em ser feliz, achando um portfólio nessa reta que é a máxima inclinada. E aí, nós vamos maximizar uma utilidade de Markowitz, tá certo? Misturando esse portfólio aqui com a poupança. Resolvo, o que vai mudar um investidor do outro é a aversão ao risco, tá certo? E o que eu achei aqui, salvo o melhor juízo, eu fiz isso para a minha aversão ao risco, que é de 3, tá? Confesso que não está aí nessa tabela, né? Se eu não me engano, esses resultados que eu estou aí reportando são para uma aversão ao risco de 3. Eu ficaria 162% nessa carteira arriscada ótima, menos 62% na poupança. Quando eu substituo isso na média e no desvio, acho um portfólio com ganho de quase 0,20, um desvio padrão de 2,06, significa que a curva de indiferença mais alta que tangencia esta reta, que por sua vez tem a LAC mais elevada, ela vai tangenciar bem aqui nesse ponto. Certo? E salvo o melhor juízo, quando você fizer a continha, você me confirma. Se eu não me engano, eu fiz com A igual a 3. Se não bater, refaz a continha com A igual a 4, com A igual a 2, A igual a 1, e você vai checar para mim. Mas eu realmente acredito que eu tenha feito olhando para a minha própria aversão ao risco como exemplo. Você precisa fazer para as 4 aversões ao risco, que é para você plotar tudo na reta e saber onde cada um dos 4 tipos de investidor vai ser mais feliz. Certinho, meus caros? Certinho, queridas? Maravilha. Uma aula objetiva, uma aula, por certo, muito técnica, uma aula que, sim, eu sei que tem o seu grau de complexidade, tá? E que precisa ser vista, não é? E revista algumas vezes, porque ela tem muita informação. Estou certo disso, tá? Bons estudos. Mais uma vez, lamento não poder ter tido essa aula síncrona com vocês, mas tenho certeza que você assistindo, tirando dúvidas comigo, com os colegas, você vai aprender e vai treinar bastante e vai ficar craque nessas contas. Melhor até do que eu. Tá joia? Deus continue nos abençoando. Vou me despedindo por aqui. Até a nossa próxima aula, quarta-feira, dia 7 de julho. Tá bom? Bons estudos, gente. Estou encerrando aqui a nossa gravação.